Olá, boa tarde a todos. Muito bem-vindos a mais um evento da Companhia na Educação. Esse é um evento que, mais uma vez, né, vai trazer a pauta e a baila, né, uma temática que tem mobilizado muito a comunidade escolar de todo o Brasil, né. Sempre os eventos que a gente propõe, a gente tenta e procura debater com profundidade, né, o papel da leitura dentro do ambiente escolar. E aqui a gente vai unir a temática da leitura juntamente com a temática do novo ensino médio, né, tema que tem aparecido e mobilizado, né, a maior parte das escolas que estão revendo, né, o projeto do novo ensino médio alinhado à BNCC e que começa a ser colocado em prática a partir de 2022, né. O quanto essas alterações, elas podem ser potentes quando a gente pensa em termos de literatura, né. Eh, Antes de chamar o nosso convidado, né, o professor Guilherme Chibata, queria agradecer, né, a presença de todos e agradecer as nossas intérpretes em língua de sinais, em libras, a Flávia e a Paula, que vão estar com a gente nos acompanhando nesse evento de hoje. E teremos sorteio, então eu vou começar também apresentando os livros que serão sorteados. E antes de falar do sorteio, lembrar que hoje é uma data muito especial para o grupo Companhia das Letras, né? Hoje é o aniversário da editora que comemora 35 anos. Então, data especialíssima para fazer um evento como esse e continuar discutindo com educadores. Então, eu vou pedir para o Alex compartilhar com a gente os livros que vão ser sorteados hoje. Para vocês participarem do sorteio, no chat vai ser postado um formulário que vocês têm que colocar os dados. Não deixem de preencher para participarem do sorteio. E as obras que vão ser sorteadas são essas daqui. Vão ser sorteados 2 kits com essas 3 obras. Radioativos, que é um quadrinho que fala sobre a descoberta da Marie Curie, né, da radiação e do raio-x. Livraço, vamos falar um pouquinho sobre ele com o professor Chibata. Política para Todos, obra da Gabriela Prioli, uma ótima introdução sobre a temática da política, obra super adequada aí também para o ensino médio. E as 7 breves lições de física, do Carlo Rovelli, uma obra interessantíssima sobre divulgação científica e divulgação do conteúdo de física, né? Muito bem escrita. Sucesso, e com certeza vai fazer sucesso com os alunos e educadores da escola de vocês. Sem mais delongas, vou chamar aqui o Guilherme Chibata, que eu chamo de Chibata, como os alunos dele o chamam, né? É o nosso palestrante de hoje à tarde. O professor Guilherme Chibata é professor de literatura do ensino médio, em colégio e também em cursos pré-vestibulares. Ele é formado em letras pela Federal do Paraná, em direito pela Unicuritiba, é pós-graduado em teoria geral do direito. Atualmente ele é coordenador da área de literatura da rede de colégios Bom Jesus. E sonhando em ampliar a formação de leitores e o interesse pela literatura dentro e fora da sala de aula, o Chibata ele tem um canal do YouTube, que é o Palavrão, e tem um Instagram, @Guilherme Chibata. Sigam ele por lá, altas dicas, depoimentos, sugestões de trabalho em sala de aula. Obrigada, Chibata, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, né, nessa tarde, para falar desse tema tão importante, né, que é a potencialidade, né, da leitura nesse novo ensino médio e nas diferentes áreas de conhecimento. Bom, passo a palavra, sem mais delongas, para você. Boa tarde a todos, todas. Flávia, obrigado por fazer a tradução aí. Rafa, obrigado pelo convite, parabéns à Companhia das Letras, editora, né, que está no coração do Brasil, na mão, nos olhos, né, de todos os brasileiros. Parabéns para a editora. Dani, que está nos bastidores, obrigado pelo convite. É um prazer falar com professores, diretores, interessados na leitura, no novo ensino médio. E aqui o convite que eu fiz também lá no Instagram, né,
para professores de matemática, professores das ciências da natureza, professores das humanidades, para a gente conversar sobre o papel da leitura, né? Qual é o papel do livro nesse novo ensino médio, na verdade, na educação brasileira, e como que a gente faz para angariar mais leitores, para pescar leitor, né, por leitor, e trazer para o nosso lado, trazer para essa descoberta dos livros que a gente gosta tanto e quer que os alunos, quer que o país conheça também. Então, obrigado, Rafa. Imagina. Você quer começar contando um pouquinho como esse novo ensino médio e como a leitura está dentro desse novo ensino médio, pensando os marcos regulatórios mesmo, como é que isso aparece? É por aí que você vai começar ou não? Estou me metendo já aqui. Eu acho que aparecendo na nossa primeira tela aqui tem a nossa chamada ali, né? Eu não queria começar pela parte burocrática, ela vai ter, mas eu prometo, pessoal, que vai ser bem curtinha. Eu acho que muitos professores, e isso está sendo muito bem trabalhado já, sabe? Inclusive, aqui nas semanas pedagógicas a gente conversou. Eu queria que a nossa conversa fosse um pouco mais específica sobre realmente a leitura, né? Perfeito. Claro que a gente vai dar todo esse arcabouço jurídico, a gente está olhando para a BNCC, isso é importante, obviamente a gente não pode se afastar disso, a gente não está aqui propondo nenhuma aventura para a leitura no país. Então, por favor, coloca para a gente, Alex, o primeiro slide, tem ali o nome da... dispositivo não é compatível com fotos pessoais. Opa, voltamos? Aí, voltamos. Opa, tá aí, ó. A potencialidade da leitura e as diferentes áreas do conhecimento. E passando mais um slide, por favor, Alex, vem a minha primeira provocação para a gente começar essa conversa, né? Quando a gente olha para uma escola, né, a leitura, Rafa, né, o livro, é responsabilidade de quem? Afinal, quem são os responsáveis por formar o leitor em uma escola? E as pessoas que estão nos assistindo, professores, leigos, pais de alunos, no primeiro momento, imagina, não, isso está com um professor de português, professor de literatura, né? Principalmente no ensino médio, que a gente já tem um pouco essa distinção entre a aula de gramática, a aula de literatura, a aula de produção de texto. Então, geralmente, essa conta está nas nossas costas e essa responsabilidade está com a gente. E a proposta do novo ensino médio, a proposta da BNCC, e também aqui da minha fala, é que a gente olhe com uma forma mais ampla para isso, né? Quando a gente pensa no livro, uma das questões que eu trago aqui para a formação do leitor, e é um pouco senso comum, as pessoas reclamam, as pessoas lembram de quando estavam no seu ensino médio, falam, olha, eu não gostava. Até depois passei a gostar de literatura, eu passei a gostar de Machado de Assis, eu li lá quando eu tinha meus 30 anos, meus 25 anos, mas foi depois do ensino médio. É claro que a gente sempre tem, né, alguns alunos que gostam de encarar já no ensino médio, né, esses grandes clássicos. Ok, a gente tem, sim. Mas eu acho que a nossa margem, né, de formação de leitor está muito pequena. A gente tem um desafio muito grande no ensino médio. E, olhando para esse problema, é que eu comecei a me questionar onde é que a gente pode melhorar isso, né? E a primeira resposta que eu trago aqui, ou a primeira proposta de ideias aqui, é que nós precisamos ampliar, né, os livros que a gente trabalha, né? A forma como a gente trabalha e os livros como a gente trabalha. Enfim, se você está aí nos escutando, né, nos ouvindo e nos vendo, eu quero falar com vocês hoje sobre livros que a gente pode trazer para o ensino médio, né, propostas de trabalhos obrigatórios e principalmente trabalhos não obrigatórios que a gente pode ter com os alunos, certo? E a mudança, né, dentro da escola e principalmente com os professores, com os nossos pares, sobre a relação que as outras áreas têm com a leitura. Porque a leitura não é responsabilidade da área de literatura. A literatura trabalha com textos, né, complexos, textos ligados à arte, trabalha de forma dinâmica, de forma interdisciplinar, mas não é só da língua portuguesa e não é só da literatura essa responsabilidade.
Então, respondendo a minha provocação, já que eu não estou olhando para o chat aqui, mas vocês devem estar olhando, né? A minha proposta é que a gente precisa começar a encarar, nós precisamos começar a dividir a responsabilidade da leitura, de formar um leitor competente em todos os aspectos dentro de uma escola, né? E aqui eu estou olhando, claro, principalmente para um aluno do ensino médio. Nós conhecemos a realidade brasileira pelas pesquisas que temos sobre leitura, e sim, é no ensino médio que a gente tem, né, um gargalo e também uma diminuição de leitores. É ali que a gente perde o interesse do leitor. Então a pergunta é: por que perdemos esse leitor? O que podemos fazer para mudar isso? Né? Alex, se puder passar o próximo slide. Então, aqui estão as áreas, né, Rafa? Diga lá, diga lá. Sim. Não, eu ia falar que essa provocação que você faz, né, compartilhando a responsabilidade pela formação do leitor na escola como um todo, né, a escola pensada como um espaço educador, então não são só os professores que são responsáveis por isso, e muito menos os professores da área de linguagens, né, que ficam responsáveis por isso, mas que a gente acaba vendo, né, a escola enquanto uma comunidade de leitores, né, enquanto um espaço que a gente tem diferentes práticas de leitura com diferentes textos, né, circulando dentro dela. E textos que circulam na sociedade e textos que também circulam de maneira mais didática e pedagógica dentro da escola, né? Exatamente. Acho muito interessante quando você faz essa provocação e você passa a olhar para a escola de uma outra maneira, né? Como uma comunidade que lê, né? E que lê livros variados, textos variados, né? Nas diferentes áreas do conhecimento. Uma observação, né, para que o pessoal entenda bem qual é a minha ideia aqui. A gente não está falando que a gente não vai mais ler Machado, ou que a gente vai deixar de lado Shakespeare, Camões, enfim, né, a literatura brasileira, Graciliano, Jorge Amado. Não. A gente tem hoje, né, espaço para isso, inclusive a língua portuguesa ganha um maior espaço na formação geral básica. Certo? Só que a gente tem outros espaços e a gente está começando a pensar esse novo ensino médio. Então, é a hora da gente pensar o lugar da leitura. E quando eu também penso no ensino médio, a gente ficou muito tempo atrelado a só um tipo de leitura. Então, a gente lê Jorge Amado, a gente lê Graciliano, e podemos continuar lendo, e é ótimo que a gente continue lendo isso. Só que também a gente tem que entender que um adolescente, e então pensando na primeira, segunda e terceira série, né, nesse percurso em que ele vem, muitas vezes não é nesse momento, porque isso é muito pessoal, não é nesse momento que ele vai ser despertado para esses autores. Então, eu acho que a minha alegoria que eu monto aqui, né, a figura que eu gostaria de montar, é a seguinte: professor, né, que quer buscar o seu leitor, ele é um cara pescando. Né? A gente tem que pescar com uma rede, certo? Que não seja tão larga, que não tenha, né, os seus buracos tão largos. E eu acho que a gente está pescando com uma tarrafa errada, certo? A gente precisa diminuir essa trama da tarrafa para pescar mais leitores. Não sei se fica boa essa imagem, mas é um pouco por aí. A gente precisa falar, e por isso que a gente escolheu aqui junto, né, Rafa, o sorteio aqui, e olhando justamente para isso, né? As ciências, né, tem belíssimas leituras para se fazer no ensino médio. Divulgação de ciência é muito legal, mas muito legal de ler. Biografias, biografias de esportistas, história da música brasileira, está tudo aí para a gente ler. Né? E isso faz parte do Enem, como a gente vai ver aqui nos slides para frente, tá? E também faz parte dos principais vestibulares. Né? Quero dar um exemplo aqui, né, para a gente não parecer assim, que a gente está falando de uma coisa deslocada da realidade prática das coisas. Né? Eu sou um professor de sala, gente, né? Estou dia a dia em sala de aula e também coordenando, também pensando questões pedagógicas. Então, sim, eu estou, na realidade, eu estou olhando para os alunos, tenho 15 anos de sala de aula, eu olho para as práticas que eu vou mudando, vou sempre mudando, e vendo qual é a reação dos alunos, como é que eu faço para, né, para tornar um aluno leitor. Essa é uma das minhas grandes ambições sempre, né? Como é que eu faço um aluno ler? E eu não largo essa missão, né, para mim, e é de um em um, de pouco em pouco. Tá? Então, quando eu olho para isso, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, o vestibular da UFPR que aconteceu esse ano, né, mas era o vestibular do ano passado, a redação era sobre mulheres na ciência.
versava sobre mulheres na ciência. Então, a gente comentou isso, e por isso eu li esse livro espantoso, Radioativos, que fala da vida da Marie Curie, e era exatamente isso que o aluno precisava de repertório cultural, né? Visão de mundo, visão das coisas. A gente está falando, sim, sobre mulheres, sobre o espaço da mulher na sociedade. Um aluno não pode nunca ignorar isso. Né? E se a gente ficar só confinado à conversa do professor em sala de aula, a gente está perdendo. A nossa rede está muito larga. A gente tem que afinar essa rede, né, para ir criando leitores e para ir melhorando, sim, o olhar desses alunos, o olhar, né, de um aluno que é do ensino médio. Ele não é um aluno do ensino superior, certo? Então, tem certas coisas, e o novo médio vem afirmando isso, né, que vão ficar lá, sim, na formação geral básica, como um esqueleto, como o básico que um aluno deve saber sobre literatura brasileira, alguns autores ali que ele vai conhecer, e sim, ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir sair do médio sem saber sobre o Uruguai, por exemplo, né? Se for uma escolha do professor dele. Por quê? Porque a formação geral básica não é para isso. Claro, a gente vai falar também sobre as leituras no aprofundamento ali, né, nos itinerários, para quem for para a área das humanidades, das linguagens. Tudo bem, né? Mas a gente tem que lembrar disso. A gente precisa, na verdade, quando a gente fala no novo ensino médio, trabalhar com habilidades e competências. É isso que a lei está, né, requisitando, pedindo para que a gente faça. E a grande missão da escola, a grande missão dos professores é formar alunos capacitados para a leitura. Né? É isso que a gente deixa para eles. Uma habilidade, ninguém esquece uma habilidade, certo? Uma habilidade ninguém esquece. Uma informação a gente busca depois, saber o que foi o Uruguai. Me escapou lá no ensino médio, mas agora eu tenho competências, né, e habilidades que me fazem ser capaz de ler aos 30 anos, aos 35, aos 50 anos, o Uruguai. E tudo bem, e tranquilo. É claro que a gente sabe quais são os grandes escritores, ou, tudo bem, as preferências do professor, que devem constar ali numa linha básica. Mas do resto, a gente precisa variar, a gente precisa ampliar esse leque de leituras. E para isso, nós precisamos de todos os professores. Né? A gente tem que lembrar, um professor é um intelectual que trabalha com ideias. Eu não sei em que momento, né, mas deve ter bastante pesquisa sobre isso, em que momento o Brasil se esqueceu que trabalhar intelectualmente, que trabalhar com ideias, é um trabalho que exige o tempo, né, e a profundidade que, até agora, só os livros conseguiram dar para a gente, certo? Antes de você passar para o próximo slide, que eu imagino que seja isso que você vai pedir aqui para a Mari e para o Alex agora, só pontuar algo que você já vai sinalizando, né, da importância de que leitura dentro do ensino médio não é mais só o clássico, que é sinônimo das escolas literárias, né? Você está falando que o espaço é muito maior, né? E que esse espaço tem a ver com diferentes tipos de texto, né? Que esses textos promovem uma repertoriação que é necessária para esses alunos e que vão ser demandados nisso, né? Seja em Enem, seja em provas vestibulares. Ou seja, o espaço da leitura é muito maior que o clássico, é muito maior que as escolas literárias, né? Esse compromisso da aula de literatura de língua portuguesa continua existindo, mas existe um compromisso, uma demanda e uma exigência muito maior, né? Sim. Que é formar um leitor mais proficiente e mais amplo, né? E que dê conta de outros tipos de texto e que as diferentes áreas de conhecimento são super importantes para isso. É mais ou menos esse o resumo? É exatamente esse, e aqui não vai. A ideia não é deixar o clássico, eu sei que você entendeu, em segundo plano. Não, é uma defesa do clássico. Porque, na verdade, o que às vezes acontece na aula de literatura é que a gente queima o clássico todo, certo? Eu sempre falo assim, gente, o Padre Antônio Vieira, na ordem cronológica, está lá na primeira série, no começo da história da literatura brasileira, né? Gente, o Vieira não precisa de mim, Camões não precisa de mim, Machado não precisa de mim, certo? Só o que eu posso fazer é estragar um sujeito,
né, um autor como esse e livros como esse. Então tem que se ter muito cuidado. É muito difícil você fazer um aluno de 15 anos gostar do Padre Antônio Vieira. Tudo bem, ele pode estar lá, a gente fala com ele. Agora não dá para fazer prova sobre Vieira, ficar batendo nessa tecla muito tempo. A gente perde leitores. A gente perde leitores. Não porque Vieira não seja interessante. Ele é demais de interessante. É um gênio da língua. Entretanto, você precisa saber sobre os jesuítas, sobre a história do Brasil. É muita coisa em muito pouco tempo, que você não vai conseguir dar essa profundidade para um aluno. Né? Então, por que não né, olhar para o aluno e falar assim, não, vamos no sentido dele, vamos começar com a literatura contemporânea. A literatura contemporânea, primeiro, tem uma linguagem, essa é uma das vantagens, né, muito mais próxima a ele, e os problemas de contexto, ele já está naquele contexto. Então, eu não preciso formar todo o contexto e tal. Né? Então, sim, dá para trabalhar o clássico, tem que se escolher muito bem, né? Porque senão, você que está querendo defender o clássico, na verdade, você está prejudicando esse autor, e a gente escuta isso com muita facilidade aí na boca dos adolescentes, que eles não gostam desses autores velhos, como eles falam, né? Esses caras aí que estão lá no século XVI, XVII, XIX, Machado, pelo amor de Deus, aquela roupa, aquela barba. Não, e não é isso, Machado é um barato, né? E eles gostam, se a gente trabalhar direitinho. Vamos para frente. Vamos. Por favor, Alex. Você está tendo repercussões aqui no chat já, que as leituras obrigatórias afastam, né? E afastaram o Rodrigo do hábito do prazer de ler. Isso. A gente vai falar sobre isso. Bom, aqui um mapeamento rapidinho, né? Não quero me demorar nisso, mas eu quero chamar a atenção, já falei ali da formação geral básica, onde fica a nossa espinha, né, dentro da literatura, na biologia, na física, enfim, né? E aí um espaço para a gente aprofundar leituras. E como é que isso funciona, ou como é que eu proponho que isso funcione numa escola? Itinerários, projetos de vida que estão ali dentro dos itinerários, na verdade, e as eletivos, né? Eu acho que tudo vai ter espaço para leitura, né? É um lugar que a gente vai poder, como o interesse, né? A princípio você vai ter alunos mais interessados em tais assuntos, né? Então os alunos de humanidades, os alunos que querem fazer direito, psicologia, querem fazer letras, querem fazer filosofia. Então você já está com uma plateia um pouquinho mais, né? Ao seu favor, digamos assim, professor. A gente pode e deve, né, mergulhar nisso. Eu tenho algumas propostas que eu venho conversando com algumas escolas, né? Uma é essa, por favor, Alex, né? A gente pode virar aqui, né? Para a gente falar de projeto de vida, por exemplo, Rafa, né? Uma das ideias é que a gente tenha vidas, né, interessantes para conversar, certo? Vidas interessantes para conversar. O próximo, Alex, por favor, depois eu volto nesse. Vidas interessantes estão fatas e cheias. Então, biografias, né, ou quadrinhos que traçam perfis biográficos, é uma delícia de trabalhar com os alunos. E agora a gente começa, acho que a parte que vai interessar bastante para quem está assistindo a gente, que a gente fala de livros, né? Já que a gente está aqui, vamos falar então, e quais seriam esses livros, né? Aqui, ó, né? A Persépolis da Margem é sensacional, é um quadrinho fantástico, né? Que traz a baila, traz para o centro das discussões, né, a história de uma mulher, a mulher, né, que vive no Irã, que passa pela Revolução do Chá, que vai, né, e se refugia e foge para a França. Gente, e tudo o que acontece na vida dela, né, as questões de identidade, as questões de estar no lugar que não é o país dela, de ser uma imigrante, de se encontrar como mulher naquele país, as diferenças que ela encontra nesse país e o que virou, né, o país dela depois da Revolução. É um quadrinho fantástico que, na mão de qualquer adolescente, faz brilhar os olhos. Né? O pessoal estava falando ali... Desculpa. Imagina, a gente acompanha nesse quadrinho, eu sou muito fã dele, né? O amadurecimento dela, né? O mapeamento de escolhas, as consequências de cada escolha tomada, né? Sim. É um livro que fala de muito perto, né, com o jovem, né? E sobre o mapeamento de destinos possíveis, né? Sim, que eles têm diante de si e as consequências das escolhas, né? Enfim, só falar um pouquinho mais do livro, que eu adoro esse livro, e faz realmente muito sucesso. E assim, você pode trabalhar
não só os projetos de vida, como uma série de outros conteúdos, Sim. né? Uhum. De área de Bom, humanas. se Vai lá. alguém tá pegando esse papo né, e não está muito sintonizado no novo ensino médio, o projeto de vida é uma das partes, né, dentro dos itinerários que, né, é obrigatório, ou seja, a escola tem que trabalhar e tem que conversar com o aluno sobre, né, olha, o que é que você está planejando para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, os seus vários aspectos, né? Então, eu acho que sempre quando a gente pensa nisso, a gente pensa, não, vamos visitar umas instituições, vamos ver as faculdades que a gente tem disponível, vamos pensar nisso, vamos trabalhar, vamos se organizar, quanto que eu tenho que estudar, quanto que não. Mas a inspiração que a gente precisa para projetar uma vida, essa é a primeira coisa. Porque a pergunta mais difícil sempre para o adolescente é assim, e aí, quais são os próximos passos que você quer dar? Em que direção você quer ir? Né? Porque eu nem faço, nem tenho coragem de fazer, né? Essa pergunta aqui para mim é quase existencial, né? O que você vai ser? Né? Porque essa pergunta nunca tem resposta, eu nunca quero que tenha resposta, principalmente quando você tem 15 anos, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, os próximos passos, o que você imagina para isso? Como é que você se vê? Né? Bom, eu me vejo tal. Se você tem um repertório de leitura, gente, isso te abre os olhos para entender primeiro que dá para viver de várias formas diferentes, né? Que as pessoas não vivem como a sua classe, né? Ou principalmente uma escola de classe média, onde a gente fica ali muito refém desse mundo, né? Eu vou para a escola, vou para o clube, onde, né, todo mundo que está na escola também está mais ou menos no clube, para o shopping center e para as festas, onde todo mundo que está mais ou menos na minha sala também frequenta. Você fica muito restrito a isso. Então, a leitura te ajuda a isso. Como eu digo, né? É meu último slide, isso, né? Ler é visitar os outros. Essa visita a outras vidas de adolescentes, como a Magi, né, contando a vida dela, é muito importante para ele perceber, primeiro, o local o lugar que ele ocupa socialmente, numa sociedade como a brasileira, aí depende de onde ele está se olhando, né? E também as suas questões, e como você precisa de coragem, né? Se o mundo te coloca assim contra a parede, como essas duas mulheres aqui que eu trago, né? A história da Infiel é sensacional também, é outra história que envolve, para o brasileiro, algo muito, muito, né, muito distante, que é a mulher confinada a preceitos religiosos, né, muito, muito severos, e muito, muito horrorosos, né, para uma sociedade como a nossa, né, que se olha e que tem como valor a liberdade. E ela vai fugir, né, do país dela, estou esquecendo aqui o nome, mas já me lembro. Enfim, numa cena quase de Hollywood, e vai crescendo, 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 contando a sua história, lutando pelo seu espaço e pela sua história e pelas mulheres que lá ficaram, certo? Daqui a pouco eu lembro, gente, eu odeio quando eu faço isso e não lembro o país, calma aí. Mas, enfim, ela hoje é uma senadora holandesa, né? E uma mulher que tem voz, que repercute no mundo inteiro. E essa obra aqui, gente, quando eu penso num adolescente, né? E o professor tem isso também, Rafa, eu acho que isso é importante a gente falar. Como é que a gente faz um aluno ler? A primeira coisa é confiar no que você está entregando para ele, indicando para É da ele, né? Somália, só para você não ficar Somália, triste de não obrigado aí. lembrar. Da Somália, né? Enfim, a primeira coisa, e a gente vem, eu vejo vários cursos começando a falar sobre isso, né? A relação de afeto que você tem que ter na educação, certo? E a gente, numa conversa aí em off, paralela, quando a gente estava pensando o curso, né, Rafa? A gente estava falando assim, é a mesma coisa que acontece quando alguém dá um livro para alguém especial, para a mãe, para o pai, para a namorada, para o namorado, certo? Aquela pessoa que recebe o livro, ela fica se procurando ali, né? Por que tal pessoa olhou para mim e falou, você tem que ler esse livro? Isso é muito legal, certo? A Então, curadoria é uma construção de vínculo, isso né? é uma construção de vínculo. E né, para a gente não ficar no achismo, quando saem as pesquisas brasileiras sobre a leitura, quem são os grandes indicadores de livros? O professor e os amigos. Então, a gente vê muito claramente essa proximidade. Né? Bom, alguém deve estar pensando, tá,
mas né, na minha escola eu não escolho os livros que eu posso apontar, enfim, mas a gente vai ter um espaço para a gente debater isso, a leitura obrigatória e a leitura não obrigatória. Mas para os projetos de vida, né, tá aí mais uma indicação que a Rafa já adiantou, e se eu fosse vocês, participava do sorteio, esse grande livro que é o Radioativos. Muito legal a história da Marie e do Pierre Curie, enfim, né, é uma história que fala, eu já deixei aqui 3 mulheres sensacionais. Por quê? Justamente porque isso vem bem ao encontro do que eu considero muito importante para a seleção das leituras. Quando a gente mostra histórias como essa, eu acho que qualquer conversa que vá para o machismo, ele fica sem qualquer sentido. Sem qualquer sentido. Né? O que essas mulheres mostram de força, de capacidade intelectual, branco, negro, de qualquer forma, em qualquer país, em qualquer continente, deixa de lado qualquer estupidez que vá no sentido contrário do racismo, do machismo ou do que quer que seja. Né? Claro, a gente sempre tem isso em sala, é importante repisar, falar 1000 vezes, mas eu acho que nada substitui o exemplo, né? O exemplo concreto, ou seja, um texto em concreto. Ó, ela ganhou o Nobel, não você. Essa mulher ganhou o Nobel. Você tira raio-x por conta dela. Né? E isso deixa qualquer machista no chinelo. Né? Porque eu acho interessante que você apontou aqui, ao falar dos projetos de vida, né, do quanto as biografias contribuem para a construção, né, desse itinerário, por serem quase um mapeamento de destinos possíveis, né, e do Lindo. quanto as leituras, elas são experiências de alteridade, né, e daí Exato. você descobre, enquanto leitor, que o mundo é grande, né, e quais as consequências de escolhas feitas, né, quase como se a gente pudesse viver um pouco a vida da Marjane, da Hirsi Ali e da Marie Curie, né, e do quanto isso é um repertório que você vai construindo, né, Sim, enquanto sim. estudante, enquanto pessoa em formação, e que te ajuda, né, a projetar um destino possível para você, né. Então, acho muito interessante e muito válido essa sugestão do trabalho com biografias para o projeto de vida, né. Quando a gente estava preparando esse bate-papo, eu lembro que eu falei para você que eu sou uma leitora de biografias, adoro, gosto muito, e acho que as biografias, elas têm um papel muito forte na formação dos estudantes em 2 momentos, né. No ensino médio, certamente, né, em função do projeto de vida, e quando a gente trabalha nos anos iniciais também, né, que as crianças descobrem que pessoas e adultos famosos foram crianças também, né, e que eles se descobrem potentes, né. E eu acho que é essa potência que é recuperada Muito também lindo. no projeto de vida, né, é de saber que a gente pode mudar o mundo, que a gente pode reconstruir o mundo, e a gente precisa sonhar para fazer isso, né. E quando a gente lê as biografias, a gente descobre, né, que as pessoas passaram por dificuldades e por escolhas e momentos difíceis como nós, né, e que ainda assim criaram algo Sim. novo, né, e fizeram a diferença. Enfim, Eu tem acho que não, mas eu tenho uma ideia para complementar isso. Você falou, né, da criança, do adolescente, e eu digo mais, ou seja, aqui a gente completa todos os ciclos. O adulto, quando está em crise, certo? Né? E a sim. gente vê muito essa procura hoje, ele sempre vai se socorrer de histórias inspiradoras, e eles gostam muito de ler. Eu sei porque eu indico muitos livros para amigos, sempre estão me perguntando e tal, eles sempre adoram isso. Pô, nossa, essa história dessa pessoa mexeu comigo. É um momento também que as pessoas procuram biografias realmente. Deixa eu te falar de outras 2 biografias, só para a gente Boa. mudar um pouco, né, já que eu estou falando O de um rumo. cardápio vasto aqui. Exato. Muda para mim, Alex, por gentileza. Tem aqui 2 grandes nomes também, né? A Hannah Arendt, para a gente ir para um lado assim mais filosófico, e aqui a história dela também sensacional, fugindo, né, dos nazistas, abrindo portas para a intelectualidade, para a filosofia, para as mulheres na filosofia, né? Muito legal, bem escrita e bem tranquila de ler, eu gostei muito desse trabalho. E o outro também é o Oliver Sacks. Esse aqui não tem quem não goste da história dele, por conta das questões da sexualidade incompreendida pelos pais, né, ele é gay, e vai ter que sair da Inglaterra, vai ter que ir para a Califórnia, e aí vai para aquela Califórnia muito, né, muito transpirando contra a cultura, lá vai se achar, vai estudar nas grandes universidades e vai ser um escritor de mão cheia. Por que eu gosto muito do Sacks? Porque aqui a gente vê que um intelectual, um grande médico,
um grande estudioso, a gente vê isso também no Drauzio Varela, ele se forma em todas as áreas. Um médico que não é humanista, olha, né? A gente pena, certo? O médico tem que estar em contato com o humano, porque vai cuidar de gente, certo? Não vai cuidar de célula, vai cuidar de gente, vai olhar para a gente, vai sentir as pessoas. E tá aí o sucesso do Sachs, tá aí o sucesso do Drauzio Varela na medicina, no cuidado com o outro, no olhar para com o outro. No caso do Oliver Sacks, ainda tem a história fantástica, né, do despertar, né, dos seus pacientes. Ou seja, uma coisa que a gente também conversou, né, Rafa? Como para você ser um grande cientista, você tem que ter muita criatividade para pensar o mundo, para pensar as coisas, para pensar o outro, para pensar soluções. Né? Esse mundo da ciência, às vezes, fica confinado a apostilas, a macetes, a decorebas, né? E por isso que eu gostaria de conversar muito, e converso com os meus colegas. Né? Esse é um mundo de muito sonho, de muito delírio quase, né? De ideias. É muito legal a ideia que esses todos, né? Einstein, eu li ali o outro livro que está sendo sorteado, 7 lições, sete breves lições de física, eu acho que é isso, né? Do Rovelli. Sensacional esse livro, um livro super curtinho. Eu imagino, eu com 15 anos lendo um livro desse, eu ia ficar surpreso com a história de Einstein, porque não era um cara realmente dos cálculos, dos números, mas era muito dessa narrativa, de imaginar o cosmos, de imaginar o mundo, de imaginar o quão pequenos somos. E a ciência parece que ela está afastada desse mundo da filosofia, de enxergar o homem, de tentar entender a nossa existência no mundo, e não está. Os grandes físicos estão pensando isso. Né? Quando a gente vai para o Hawkins, né? E para esses nomes, a gente acaba sempre nisso. Beleza? Alex, por favor, a próxima. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Olha lá. E aí eu pensei também, né, Rafa, antes da gente ir para outra parte, ali um pouco mais pontual, prática, e provocando o pessoal, como é que a gente vai trabalhar, então? Né? Pô, o Shibata tá me falando coisas ótimas, maravilhosas, mas onde é que está isso? Onde é que está o meu respaldo para fazer tudo isso? Está na BNCC. A BNCC, se você espreme ela, certo? Se você, né, faz aquele... Deixa eu tirar o suco, né, da BNCC. Na Linguagens, isso é muito, muito cristalino. Eu preciso de um leitor capacitado. É isso que ela faz. Isso, né, espremendo e tirando lá um suco e uma palavra, um leitor. Eu preciso de um leitor competente. É isso que ela pede para que o professor entregue ao final do ensino médio. Claro que ele vem se formando, né, nos anos iniciais, e no médio a gente tem que continuar trabalhando isso. Mas o novo médio vai ter lugares para a gente encontrar esses leitores ou leitores que querem mergulhos mais profundos. Bom, eu trabalho numa escola particular e a gente vai ter várias realidades e vários desejos dentro, né? Mas a gente sabe que o Brasil ainda tem muito esse apelo, né, pela medicina, pelo direito. Tá? E a gente estava bolando alguns itinerários e alguns módulos semestrais para isso. E, claro que eu puxei isso para a minha área, né, do direito, né, sou formado em direito também, e da leitura. Então, por que não fazer um itinerário onde a gente pensa essas, né, grandes obras, por exemplo, que não poderiam ficar fora da vista ou da apreciação de um garoto, de um jovem que sonha em estudar direito, certo? Então, o Franz Kafka, o processo, você entender, né, a angústia de ser processado e não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, que é a angústia de qualquer um, em qualquer processo, né, porque ninguém entende, né, o que muito bem traduz para mim. A linguagem jurídica ainda tem muito, e pensar a linguagem jurídica também é uma das questões, né, do estudante de direito. Né, e é uma das questões que a gente vê aí no mundo de fora, né, no STF, tal. O jurista tem que comunicar tecnicamente, obviamente, mas tem que comunicar muito claro as suas decisões, principalmente porque ele está decidindo sobre a vida alheia, um juiz, no caso, né? E o sujeito tem que saber o que está acontecendo com ele, né? Por que ele vai pagar, por que ele vai pegar uma cadeia, enfim. Já que a gente falou em cadeia, o próximo passo, para quem quer ser juiz ou para quem quer defender alguém, é saber qual é
né, esse lugar chamado cadeia, porque às vezes eu vejo gente que vai se formar em direito e que nunca foi numa cadeia. O sujeito vai virar um juiz de direito, vai condenar pessoas, às vezes, um juiz penalista, né, e ele não sabe para que lugar ele está levando, né, ou está condenando esse sujeito. Obviamente, tem várias coisas para a gente conversar aqui, né, mas, enfim, é uma ideia ampla, é uma ideia que eu acho que chama a curiosidade, atiça a curiosidade de um menino que está sonhando já com essas questões. Um professor, né, bem treinado, que tem um pouco da ideia desse mundo, que está estudando sobre isso, vai saber colocar leituras ali, né, para incentivá-lo a olhar de forma mais ampla o direito. Porque sempre, e a gente não pode correr esse risco, quando a gente está pensando em fazer direito, o aluno está pensando em fazer direito, a primeira coisa que ele está pensando é botar um terno, uma gravata, né, em bons salários, bons carros, festas bacanas, tal. E a gente pode mudar um pouco esse papo já no ensino médio, fazer com que ele olhe, né, de forma mais ampla, né, o ensino do direito. E, né, uma grande obra é essa do Michael Sandel, chamada Justiça, o que é fazer a coisa certa. Esse livro é um show de argumentação, o Sandel é fantástico, e os alunos gostam muito. Eu sei porque tudo isso aqui, de alguma forma ou de outra, eu vou pincelando e vou dando para os meus alunos trabalharem, né? Uma coisa aqui, outra coisa lá. Tudo obrigatório? Não, claro que não, né? Mas com indicações, bate-papos, pequenos clubes do livros, que a gente já vai falar sobre essas ideias. Só para a gente não ficar no ar, Alex, eu gostaria que você voltasse uns 3 slides, aquele que eu pedi para você pular. O próximo. Aí, né? Um exemplo aqui, rapidinho, para o pessoal se sentir seguro que a gente não está inventando nada aqui, ó. Ciências da natureza, tá lá, né? Interpretar, uma das habilidades que a gente tem que ter, né, ou competências, interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, né? Um texto de divulgação científica, por exemplo, é esse do Roveri, que a gente trouxe aí para sorteio, né? 7 breves lições de física, certo? E como é que isso se complementa? Eu trouxe só um exemplo, mas você está recheado em toda a BNCC, mas não é o caso aqui da minha fala, tá? Redação. A prova de redação exigirá de você, né, porque está no manual do aluno, então ele está falando diretamente de você, aluno, a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo, argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural, política. Eu pergunto, e você sabe, professor, diretor de escola, onde é que o nosso aluno... Né? Os professores e diretores até falam, gente, né, tem aula de redação, tem a técnica de redação, a gente fala sobre troca de ideias, mas é lá nas aulas de ciências da natureza, física, que você ganha lastro, que você ganha argumentos quando precisa trazer para a redação. Sim, tudo bem, a gente está, né, muito bem arquitetando muito bem isso. Agora, que a leitura está fora, né, dessas áreas, ainda eu sinto, né, uma grande falta da leitura dos livros, das ideias, porque aí não é uma questão técnica. Geralmente não é uma questão técnica que a redação está te pedindo, mas argumentativa. Certo? Então não é assim, não vai te perguntar uma coisa específica sobre a célula, não, nada disso, mas você é sobre saúde, né? Sobre política, sobre uma questão científica mais ampla. Sobre então a meio conversa não é ambiente, específica. Meio ambiente. aquecimento Exatamente. global. Uhum. E eu sei que os professores sim falam sobre isso, né? Mas é sempre, né? Os professores, por favor, no chat, quem for aí das outras áreas, falam, não, já mudou isso. Não, mas eu acho que não, né? Eu trabalho em algumas escolas e sempre converso. Não dá tempo, a gente fica atrelado a algumas coisas. Então, acho que a hora de mudar é agora, certo? Alex, por favor, se caminhar lá novamente para isso, eu acho que os exemplos ficam bem tratados aí, né, Rafa? Né? Só para a gente olhar que é isso que a BNCC está pedindo para a gente, né? E é isso que ela quer que os alunos tenham como habilidades e competências. A escola do futuro é uma escola de leitores. Agora vamos para isso, né? Já que a gente olha para essa escola e vê, e aqui eu quero que as pessoas imaginem e se manifestem no chat. Você está olhando para o chat aí, Rafa? Me conta. Eu penso que o que falta realmente na escola hoje,
né? Muita coisa, né? Mas uma das coisas na leitura são as leituras informativas, né? O que eu chamo de leituras por interesse, acho que a editora chama de literatura informativa. O que são leituras informativas? É justamente os livros que a gente apontou para vocês. Então, livros que não fazem parte da literatura mais clássica, da literatura contemporânea, mas podem ser também, né? Ou seja, mas são leituras e literaturas que falam com um público mais amplo. Pode ser que o aluno, né, vamos pensar um aluno que está resistindo ao Padre Vieira, está resistindo ao Dom Casmurro. Por que não oferecer antes, né, dele completar 25 anos, ou seja, agora que ele está no ensino médio, outras leituras? Né? Eu acho que é uma questão de a gente falar assim, já que ele não gosta disso nesse momento, eu defendo que ele goste, eu tento fazer com que ele goste, mas vamos com carinho olhar para os interesses dele, certo? E eu sei que as pessoas também que estão nos assistindo, elas têm interesses próprios e naquele momento ela não está afim de uma leitura que seja imposta a ela. Pô, eu estava afim de ler agora uma biografia, eu estava afim de ler mas o meu curso está falando para eu ler tal coisa, eu não vou ter tempo de ler isso, mas eu queria ler outra coisa. Então a gente precisa melhorar, né? E para isso, claro, eu vou te dar soluções práticas para a gente introduzir esse tipo de leitura. Então, né, para deixar aqui um panorama mais desenhado no ar, a gente tem leituras obrigatórias, a gente tem literatura, a gente tem alguns textos, crônicas que aparecem nas linguagens. O que eu proponho para as escolas, né, e para a gente pensar como ideia, é que a gente precisa ampliar essas leituras para outros interesses. Esses outros interesses estão também nas outras áreas. A gente vai pescar aluno de tudo que é jeito, a gente vai pescar com vários tipos, né, de isca, aumentar o gosto da moçada, né? E são diversificar o cardápio, né? Diversificar o cardápio, exatamente. Por favor, Alex, o próximo ali. Aí. Então, vamos lá. Rafa, alguma observação aí? Você quer falar alguma coisa? Vamos em frente? No chat está aparecendo muita gente comentando as suas sugestões, que são muito boas, e o Wilson Gonçalves Costa fala, Chibata, trabalhar o projeto de vida é uma missão praticamente existencial, né? Exatamente. Outro professor fala que trabalha muito com literatura e trabalha com filmes também, com cinema, e fala para os alunos pensarem justamente o projeto de vida de cada um dos personagens. E nesse sentido, muita gente apoiando também o trabalho com as literaturas mais contemporâneas para conseguir chegar mais próximo do jovem e dos alunos, né, em processo de formação. Então, e muitos elogios. O chat está mais ou menos assim. Eu defendo, eu vi ali, né? A gente está falando aqui porque é o foco da nossa fala, mas variar também a mídia para o cinema, para a canção, abrir, né? Novamente, estamos no ensino médio, a gente está formando nas aulas de linguagens um aluno para letras, não é essa a questão. A gente tem uma missão mais nobre, é formar um aluno leitor, né? Mas nobre não diria, mas enfim, tão nobre quanto, porque às vezes a gente pensa, não, o aluno tem que saber Camões, tem, porque eu adoro Camões, eu também adoro, e o Camões não vai perder leitores, eu juro, né? Ele só vai ganhar se a gente souber fazer a abordagem, né? Eu acho que para a gente formar um leitor, tem vários caminhos, a gente não pode apontar um só, porque às vezes ele está ali, né? Ele está obstruído, então a gente tentar por aqui, por aqui, por ali, por aqui, por aqui. É mais fácil fazer um leitor que está apaixonado pela física, pelas discussões de física, por uma biografia, e que está já em contato com esse bichinho aqui, é mais fácil fazer ele ler depois o Machado de Assis. Se ele for ler no médio, gente, a gente não precisa se assustar que um aluno não vai ler Machado no médio. E ele vai ler em sala, se você for, né, o professor de linguagem bem consciente, mas vai ler com você, certo? Mas nem todos vão dar o salto para ler os romances. E a gente não precisa se frustrar, porque não é isso. A gente não tem nem isso na BNCC. Não está lá, é obrigatório, Machado. Não existe essa. Agora, sim, a BNCC fala que nós precisamos formar um leitor competente em várias áreas, né? Em vários tipos de texto, né? Isso, em vários tipos de texto, na linguagem, no jornal, na televisão, nas séries televisivas, e é isso. A aula é de linguagens. A gente não pode esquecer
né, e a aula é transversal quando a gente tem um texto. Né? A gente vai atravessando tudo isso, dá para conversar sobre várias coisas, dá para pensar, e principalmente, eu acho que uma boa aula começa plantada no chão, na realidade dos sentimentos, das questões, da realidade, do dia a dia, né? E do texto. Um texto que conversa com as coisas que estão acontecendo, e pode ser um texto do século XVI, certo? É um texto que está com o pé na realidade, e isso chama a atenção do aluno. Algo que está fora da realidade, algo que está em abstrações somente, isso serve para o aluno viajar, para o aluno não entender, para o aluno não ter interesse. Né? Então ele perde um pouco o interesse. O interesse dele sempre está ali, nas questões mais urgentes, do amor, da paixão que ele está sentindo, do sentimento de traição, de tudo. O que esse ser humaninho, né, que está te ouvindo vai estar ali ligado. Bom, vamos para responder isso aqui. Como é que a gente faz? Porque também é isso, né? Pô, Chibata tá cheio de ideia, mas como é que faz um negócio desse, né? Porque eu vou ter lá uma aula e depois eu nem sei o que vai acontecer nessa primeira série, como é que vai ficar, como é que não vai ficar. Bom, eu tenho algumas propostas aqui, gente, que venho testando e que venho começando a colocar em prática e também que eu vejo na minha prática de sala de aula todo dia. Já falamos, ampliar o repertório de leituras, livros de divulgação científica, biografias, HQs, literatura contemporânea. A gente não pode querer alimentar o leitor com um alimento só. Vai ser difícil, porque aí você tem que contar com a boa vontade de todo mundo gostar do mesmo livro, da mesma obra, e estar no mesmo tempo de querer ler algo. É impossível, não dá. Eu tenho aulas com jovens ali, 16, 17, 18 anos, que tem várias questões. E às vezes ele não está afim de ler aquilo lá. Não acontece com você que está me assistindo? Claro, toda hora. Né? Então a gente tem que variar isso. Bom, para isso, né, algumas questões que eu aprendi muito recentemente. Não adianta eu falar para o aluno, leia, é importante ler. Tá, mas ler quando? Que? Aonde? Em que momento? Né? Aluno gosta, as pessoas gostam, em geral, não sou aluno, mas também com amigos, né, eu gosto de fazer isso, falo assim, leia 20 minutos. Por que 20 minutos? Não tenho nenhuma teoria sobre isso, mas 20 minutos me parece um tempo que não é ofensivo para ninguém, sabe? Não ofende ninguém. Se eu falar assim, cara, você tem que melhorar a sua forma, você tem que correr 3 horas por dia, o cara fala, já não vai dar. Né? Ou falo assim, cara, você precisa ler mais, tal, você tem que ler pelo menos 2 horas por dia, todo dia, né? Eu leio, daí você fala, daí você humilha o sujeito, ainda fala assim, eu leio 6 horas por dia, aí que o sujeito não vai ler de raiva de você, certo? Então, a leitura é um ato de carinho. Fala assim, você não lê, você não está lendo nada. Vamos fazer o seguinte, 20 minutos, perfeito? 20 minutos. O que você acha disso? Você não gasta 20 minutos, eu falo assim, você não gasta 20 minutos no celular? Fala, né? Você acordou hoje 20 minutos antes e já deu uma ali, e às vezes você fica meio perdido, você conversa com ele sobre isso, né? Que tal? Deixa o celular lá um pouquinho, desliga ele e vai fazer isso. Explicar que o celular é feito para você gostar, que as redes sociais fazem sucesso justamente porque a gente gosta delas. Então não briga com as redes sociais, tenha ela, você não precisa fechar, você não precisa acabar com o Instagram, não precisa xingar o Instagram, você não precisa fazer nada. Só deixa de lado e leia 20 minutos. É um belo começo. E eu vi que quando eu dou uma métrica, eu dou uma medida para um aluno, isso funciona e funciona muito bem. Ele se sente muito mais instigado do que eu falar, gente, vamos ler? Amanhã vocês leem? Combinado? Não dá. Agora, se eu falar assim, gente, desafio, né? Vamos começar 20 minutos, 10 perguntas. Você acha muito? Não, você acha muito? E aí, como é que é a reação dos alunos? Muito boa. Mas todos leem? Não. Não? Você vai sempre ter aluno que resistir. Isso não pode abalar nunca um professor. Certo? O professor está ali, se o professor quiser ser numa sala de aula ovacionado, que todas as ideias dele sejam compradas, o cara está no lugar errado. Né? Você está com 50 alunos, você tem que saber que tem um cara que vai querer dormir, que não é o espaço da unanimidade, né? Não é o espaço desse tipo de egocentrismo, de vaidade, tipo, eu não aceito que alguém durma na minha aula, que alguém venha indisposto. Né? Não é lugar disso. Então, 20 minutos, da medida. 3, investir também em leituras não obrigatórias. Aí que eu acho que eu posso me explicar um pouquinho, né, Rafa? Bom, a minha proposta
que eu acho que funciona muito bem, que eu venho levando, inclusive, para as escolas onde eu trabalho, é que a gente construa carrinhos. Eu falei de carrinho porque é algo que se move ali. Tá? Primeira coisa que eu constatei, as bibliotecas estão longe do aluno. Gente, ninguém... Sabe aquela coisa assim, quando, né, você está meio que ali, né, enfastiado, comeu demais no almoço. Se alguém fala, do outro lado da rua estão oferecendo bolo, você não vai nunca lá buscar bolo. Agora, se te oferece e colocam na sua frente, você vai pegar vai falar, não, mais um bolinho só, certo? Então você já não vê a leitura como uma coisa assim das mais emocionantes da sua vida aos 15 anos, né? Pensando que você pode estar apaixonado e fazer coisas muito mais excitantes e interessantes. Então eu tenho que estar com o livro à disposição do aluno, perto do aluno. E vejam, formar uma biblioteca pode durar alguns anos, mas ela fica ali, né? Não é um investimento que investimos esse ano, acabou, o livro ficou obsoleto. Não, ela não vai ter isso, certo? E que leitura? Não, mas eu tenho uma biblioteca na minha escola, mas o importante é que a gente, né, preste atenção se essa biblioteca está munida dessas literaturas e desses livros que a gente está sugerindo, falando, e outra, né? É muito importante que o professor participe disso, né? Porque o ato da leitura, como eu falei aqui, ele passa muito por esse afeto. O professor, quando faz aquela lista assim de, gente, 10 livros na adolescência que mudaram o meu gosto pela leitura, que mudaram a minha vida, o aluno, ele fala, tenho que ler isso, né? Que legal, né? Ou seja, não é qualquer livro, não é um livro obrigatório que a gente vai ter que fazer uma prova depois. E a minha sugestão é que esse espaço, esse carrinho, eu falo de carrinho porque ele pode circular, por exemplo, no ensino médio todo, primeira, segunda e terceira série, que os professores das mais diversas áreas, aí é que eu trago novamente essa ideia, né? Conheçam, então tem livro de física, de divulgação científica, biologia, de divulgação científica, a gente vai falar sobre todos esses livros, né? Sobre todas essas leituras, sobre biografias, sobre vidas interessantes, sobre esportistas, gente, tem de tudo. Agora, duas coisas, um professor que olhe para esse carrinho e fale assim, eu estou sacando essas leituras, eu gostei demais desse livro, né? Eu quero que esse aluno querido leia, esse outro pode se beneficiar, está numa fase meio doidinha aqui, lê isso aqui, você vai gostar disso aqui. Eu acho que passa por esse afeto, passa por esse olhar mais cuidadoso, porque todo mundo, gente, não adianta. Quando olham para a gente e falam, esse livro é para você, como a gente conversou, né? É aquela coisa, mas por que é para mim? Essa é a primeira pergunta que ele vai fazer. Por que o professor olhou para mim e falou, esse livro é para você? Tem tua cara. Tem coisas aí que você vai gostar. Né? Acho muito importante isso que você está falando nesse momento, né, que é sobre a diversidade das práticas, né, de leitura dentro do ambiente escolar, né? Muitas vezes dentro do ensino médio, que em algumas instituições ainda era muito focado, né, nas provas e vestibulares, a prática de leitura associada à leitura era uma cobrança de conteúdo, né? Daí a questão de provas e trabalhos, né? A importância de ter outras práticas de leitura para formar outros comportamentos leitores, né? E aqui nisso que você fala dessa biblioteca móvel, dessa biblioteca de sala, né? A importância dos bibliotecários também, Exato. né? Como rede de apoio de repertoriação dos próprios professores, né? Dos próprios educadores, para ajudar a fazer essas curadorias para aquela sala de aula específica, né? E do quanto a biblioteca é um espaço de comportamentos e práticas de leitura que são típicas da sociedade, muitas vezes, né? A biblioteca ela é muito mais afeita aos clubes de leitura, aos lançamentos de livros, às exposições, aos debates, né? Do que a própria sala de aula. Então, da importância dessa conjunção, né, desse trabalho em equipe, né, entre professores de sala e bibliotecários, para você ter essas diferentes práticas de leitura dentro do ambiente escolar, né? E a figura da indicação, né, é aquilo que humaniza, né? E essa também pode ser uma prática de leitura em sala de aula, né? Dos próprios alunos lerem
e indicarem livros para os próprios colegas, né? Isso, legal. Essa você trouxe essa ideia, eu acho linda. Porque, não tem presente mais bonito do que você indicar uma leitura para o outro, né? Claro que aqui eu estou sendo um pouco, talvez, século XIX, né? Mas não tem coisa mais legal, um carinho maior do que isso. Claro, eu gosto de livro, tá todo mundo percebendo, né? Mas não tem mesmo, não tem o gesto. Por quê? Porque tem uma visão de mundo, uma visão do ser, da existência que está dentro daquele pedaço lá, e a outra pessoa vai procurar aquilo, vai procurar por que ele olhou para mim e falou, isso aqui tem a ver com você. Aonde é que eu estou aqui? Né? Você falou uma coisa agora tão bonita, vinculada ao professor. A gente fez recentemente, né, uma campanha para o Dia dos Professores em que a gente convidou os autores a fazer uma homenagem para os professores, para os educadores, né? E uma das autoras, a Janaína Tokitaka, ela falou assim: nossa, os professores são pessoas tão especiais porque eles conseguem, dentro de um coletivo, né, de uma classe, tratar os alunos com individualidade, né? Perceber aquilo que eles estão precisando e conversar com eles de maneira individualizada enquanto ser humano diverso, né? E você falou que a indicação de um livro pode fazer isso, né? O professor olha para o aluno de uma maneira mais individualizada e consegue fazer essa indicação, né? A potência que é isso, né? E é ali que a magia acontece. É ali que você faz isso acontecer. Mas vejam, essa ideia do carrinho não é um detalhe. Mas eu posso levar os alunos para a biblioteca. Por que não é um detalhe pequeno? É um detalhe muito grande e muito importante. E a questão é a seguinte, explico. Você não pode perder o time. Esse negócio tem um time. Não adianta você falar, né? Descabelar para falar de uma obra que você adora, que você gostou, que você leu no final de semana, não consegui parar, eu li Radioativos e fiquei louco. Aí o aluno fala, pô, que massa, né? E aí acabou a aula, ele vai embora, ele até pensa, pô, vou buscar depois, mas você perdeu ali. Você perdeu uma chance, né? E é uma pescaria mesmo. Você não pode perder essa janela de oportunidade que você abriu. Você tem que se instalar ali. Você tem que falar, tá aqui o livro. É esse o livro. E aí, os do lado, é muito legal isso, Rafa, porque não acontece na sala de aula. Os do lado olham, né? Mas o que ele deu na sua mão, né? Qual que é o livro? E aí ele já tem toda essa curiosidade, por que ele deu, por que ele falou disso. Tem até um pouco de ciúme, pô, como o professor te dá um livro que não deu para mim, né? Tem toda uma tática, assim, confie nessa coisa né, da inveja humana, ou do tipo, por que eu estou perdendo essa competição também faz parte, né? Vamos para frente? Vamos, a Janaína está comentando aqui sobre as práticas de leitura no chat, falando, a Janaína Mendes Silva, acredito muito na ideia de fazer o aluno participar de todo o processo de leitura, né? Desde a escolha do livro para que ele se sinta engajado, né, fazendo parte disso, e também da leitura compartilhada, do ler junto, sim. Né, que você mencionou. Né? Ele falou leitura com letramento, para que os alunos possam ler nos livros a própria vida, né? Uma leitura com significada, né? Significativa. Isso eu defendo muito eu tive a oportunidade de falar aqui já na Companhia das Letras, né? Assim, aula de literatura tem que ter leitura. Não existe aula de literatura sem leitura. Não existe hipótese nenhuma de uma aula de literatura, quer dizer, um curso, né? Não ter leitura inserida lá, e essa diversão, e essa instigante, tem que perder tempo justamente ali, com os alunos. Voz alta, né? Com os alunos, alta, dando as mãos para ler junto, né? Fala assim, hoje é isso, gente, é isso. Fiquem relaxados aí. Em que lugar do mundo se para ler um texto? É uma delícia, vamos lá, né? Então, aqui acho que eu já expus essa ideia bastante. Da biblioteca em sala de aula. Pode passar, por favor, Alex. Né? E os clubes de leitura, né? Acho que a Janaína também fazia referência a isso, mas aqui eu também tenho algumas questões, né? O clube de leitura, às vezes, e agora no novo médio, ele vai ter oportunidades de ser mais largo. Se eu chego numa sala e quero trabalhar com todos os alunos o mesmo texto, a gente não vai chegar em concordância nenhuma sobre isso. Para isso, a gente tem, e pode continuar tendo, leituras obrigatórias. Esta, eu sei, a gente perde alguns aqui, outros lá, mas a gente faz uma leitura, né, e garante, né, um mínimo de contato com o texto para aquele cara que é realmente resistente. Tá? Então, a leitura obrigatória tem várias questões aí que a gente pode pontuar, mas eu ainda acho também que ela serve para falar assim, gente, nós compramos essa briga, isso é
realmente muito importante, tanto que é obrigatório. Né? Ela diz alguma coisa. E aí, claro, tem toda uma seleção de texto e seleção de obra que tem que, né, ter essa visão bem abrangente de níveis muito diferentes. Quando a gente está falando do carrinho e quando a gente está falando dos clubes de leitura, não. Aí é que está a grande questão. E é isso que está fora das escolas. Né? É isso que eu chamo de leituras por interesse. É aquela leitura que não vai ter, realmente, não vai ter prova. Quando o aluno recebe aqui, tá, professor, eu faço isso com o que com isso? É só ler. Só ler, depois me conta o que você achou, se gostou. Se não gostou, para no primeiro capítulo. Então ele não comprou, não gastou dinheiro, não tem problema com os pais, não tem problema de investimento, fez tudo, todo mundo comprou e não gostou. Não, tá aqui. A escola investiu nisso, né? E a escola, eu tenho certeza, e já venho vendo isso, a escola vai sair com a sua com o seu corpo de alunos muito mais instigados, muito mais bem informados. E, gente, eu vou parametrizar isso, eu vou fazer pesquisas sobre isso enquanto a gente melhora em produção de texto e tal. Todo mundo acredita nisso. Professor de física, professor de química, né? É o momento da gente fazer isso, olhar para isso e ter ideias nesse sentido. O novo médio, né? E todos os professores também falam, pô, mas eu não tenho tempo, porque só tenho conteúdo agora. Não tem. Agora é por habilidade, agora está mudando. Vamos encarar isso? Né? Ou vamos embrulhar o novo médio num lacinho lá e fazer de conta que é a mesma coisa. E vamos continuar com a mesma aula. Né? Que a gente está vendo que os resultados sociais não são lá, né, muito interessantes. Animadores. A evasão, né? E a gente conhece o nosso aluno, porque sempre Sim. tem isso, né, Rafa? Eu falo assim, gente, eu nem pergunto para o aluno se ele lê, né? Eu converso com ele, falo, e aí, como é que tá a leitura, né? Vamos lá, vamos não sei o quê. E não dá para reclamar do aluno que ele não lê. Não dá para ter essa, né? Essa é uma das questões. Eu falo assim, a escola tem que ser proativa e muito mais proativa. Não se desiste de um adolescente que não está lendo, porque a obrigação do adolescente fica contra isso. Né? Porque ele já tem, né? Não tem, primeiro, ele não tem uma casa, geralmente, leitora. Um pai que sempre obrigou, fez. Então, a gente tem um trabalho, e esse é um trabalho para quem gosta disso, gente. Né? Que é, sim, eu vou mudar isso aqui. Então, tenho 50, tenho 5 que lê. Para o ano que vem, eu tenho 15. E tá bom? Tá ótimo. A gente não tem que... não, quero uma sala. Não é isso, gente. Não vai ter aluno debaixo da palmeira lendo no intervalo. Não se preocupe com isso. Eles vão continuar jogando bola, vão continuar... E tá tudo bem. Mas e vão ter tiver... debaixo da palmeira, poucos, mas e vai ter uns debaixo da palmeira, sempre tem, né? E vai ter aquele que está trancado na biblioteca, e vai ter aquele que agora, que estava jogando bola, quando chegar em casa, vai ler 20 minutos. E é aí que a gente começa a mudar todo esse processo. Então, a gente não precisa de 50 Camões lendo, obcecados pela literatura do mundo, Padre Antônio Vieira. Não, a gente precisa de algo menor, mas que é muito importante para toda a formação do país e de todo o ensino médio, que é leitura, competência de leitura. É isso que a gente tem que fazer com eles. Né? A arte está ali, a ciência está ali, a matemática está ali, as ideias, as biografias, os projetos de vida, tudo está ali, tudo passa pelo livro. E são direitos de aprendizagem, né? Uhum. É isso, a gente tem que garantir eles. Exato. E todo mundo concorda que é bem divertido fazer isso, né? Conversar sobre... Eu falo para eles, gente, eu só tenho que conversar sobre livro com vocês, né? Meu trabalho aqui fica legal, viu? Não sei o que vocês acham. Como é que tá, Alex, por favor? Isso, formação de professores. Formação de professores, né? Para completar isso, uma ideia que a gente já trouxe aqui também, para você ter essa intimidade com as obras e com o aluno, para você conseguir dar esse feedback, os professores, né? E aí uma sugestão para escolas que têm condição, que tenha esse carrinho que a gente está ali, né, colocando para os alunos, à disposição para os professores, certo? Porque também é uma reclamação de muitos diretores, de muitas escolas, que os professores também não leem. Porque... Então, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto coordenação, aí eu falo, né, de propiciar esse espaço, esse lugar, e esses objetos, que às vezes são objetos muito caros, né? Então, vamos garantir o acesso, o acesso a essas leituras, divulgar isso tudo. Nossa, eu acho que o papo vai para outro lugar. Claro, tem sempre um pouco desse sonho utópico, mas eu acho que a gente está bem pé no chão aqui nas propostas. Tá? E mesmo os clubes de leitura entre educadores, né? Exato. E as indicações literárias entre o próprio corpo docente, né? Eu lembro aqui
né, da gente conversando da outra vez, e falando, né, a professora estava falando sobre o clube de leituras com os pais também. Isso é bem importante, Sim. né? Então, ó, o seu filho está lendo isso, conversa com ele sobre isso. Claro, tem um espaço reservado para os pais, porque misturar pai com, né, não é legal, né? Às vezes eles não se entendem, mas dá para fazer essa experiência também. Eu faria separado. Aqui tem um lugar para uma conversa entre adultos sobre estes livros, né? A ideia do carrinho também evita umas coisas, porque quando a gente vai adotar, como eu, que trabalho numa grande rede, a gente tem que ter muito cuidado na adoção, linguagem e tal, porque, enfim, né? Você vai impor uma compra para alguém, uma discussão, você vai impor uma discussão. Então, você sabe, né? O carrinho não. O carrinho você, né? Você fala assim, ó, tem aqui, legal, o que você acha disso? É uma escolha do aluno. Claro, uma escolha ali indicada, mas, né? Você não tem esse choque. Claro que você tem que ter muita responsabilidade, obviamente, tem que olhar sempre, né, para as questões e conhecer muito bem o que está sendo ofertado Indicando. ali, mas não precisa ter tanto esse olhar tão de censura, né, de censura no sentido de escolha tão, nossa, o que vai acontecer se eu botar isso, esse texto tem aqui palavrões e tal, né? Dependendo de aonde você trabalha, o que você pretende, fica mais Porque são difícil. habilidades outras que não o conteúdo, né, envolvido na indicação daquela leitura, né? São outras habilidades, outros objetivos com aquela indicação. O compromisso está em outro lugar, né? Uhum. Bom, próximo, por favor, Alex. Eu espero, se tudo esteja dando certo aí no nosso chat, que eu não estou vendo, certo? Se o pessoal está gostando, acho que está todo mundo curioso para saber, e aí, que livros dá para a gente trabalhar? Que livros são esses? E eu trouxe uma porção de livros. Então, a partir de agora, a gente, acho que tem mais uns 20 minutos para a nossa live, é isso, Rafa? Então, Exatamente. São uns 15, sugestões de 17, leitura agora. vamos falar sobre livros que eu adoro, que eu acho muito legal de ler. Gente, eu sou um cara das humanidades, do direito e das letras, certo? E se tinha uma coisa que eu no médio, era física, era matemática, é isso. Então eu estou pensando, né? O que é que eu poderia ler? Quais eram as leituras que eu não fiz e que deveria ter feito? Aonde é que estava a leitura naquele lugar do ensino médio? E eu acho que o mercado editorial mudou bastante também, dos anos 90 para cá. A academia, os grandes cientistas, como o Sapolsky, né, o cara que está dando aula na Ivy League americana, certo? Uma sumidade no assunto, ou pelo menos um dos grandes nomes da biologia comportamental, tem um livro que é acessível para a nossa leitura e para a leitura dos nossos alunos, né? Então, por que não trabalhar um capítulo? Por que não apresentar algumas ideias para eles? Mas a gente tem que, né, os professores, novamente, aí faz, né, todo sentido que a gente fala, e por isso que essa live também está acontecendo, para a gente chamar os professores à leitura. Vamos descobrir quais são esses grandes autores hoje da divulgação científica, né? E os Estados Unidos está cheio, a internet está cheia, e eles são um barato. Por quê? Porque eles não estão falando com acadêmicos, estão falando com acadêmicos, né? Mas é muito importante que um país como o nosso, e o mundo todo sabe disso, dessa importância, pense sobre a ciência. Que um jovem, adolescente, entenda como é que se faz ciência, né? O que é verdade na ciência, né? O que é verdade de ponta, como eles gostam de dizer, na ciência. Para que a gente não tenha ideias esdrúxulas, ideias fora de foco quando tem que discutir as questões, né? O que é né? Como é que se faz ciência, como é que se pensa. Então, acho que uma das ideias que me chama a atenção é esse olhar sonhador de um cientista. Eu acho lindo isso. E eu vejo isso em todos os livros. Né? Um cientista é um cara que sonha possibilidades, que sonha encontrar soluções, que sonha encontrar melhoras, né, para as coisas que ele está estudando, para as coisas que ele está pensando. E eu acho isso lindo. E eu acho isso uma formação humana maravilhosa. Né? Uma das coisas que eu não gosto, e eu não gosto que provoquem em sala, essas coisas, você é de humanas, você é de exatas. Todo mundo é de humanas, porque todo mundo é humano, né? E todo mundo é de exatos, porque precisa disso, são instrumentos. A gente não deveria se pautar e se dividir por conta disso. Eu sei que é uma brincadeira, obviamente, sei o contexto disso, né? Mas tem um fundo, né? De eu não gosto, não vou estudar, vou ignorar completamente isso, e um pouco da culpa é da escola, né? Ou muito Certamente. da culpa disso é da escola.
Eu gosto dos textos de divulgação científica que a gente se dá conta do quanto de imaginação é necessário, né, para as Aham, grandes descobertas é. acontecerem, né, o quanto a própria hipótese tem a ver com imaginar os outros, né, Uhum, com o desejo, né, de descobrir uhum. coisas que ainda não estão É lindo. descobertas, né. É. Então, Essa ambição humana, né? Essa ambição intelectual, é lindo, é lindo, da é curiosidade, né, impressionante. e da aventura que é, né, É, cada é, experimento e cada é. descoberta, e da resiliência que é necessária, né, do Uhum, quanto de falha, do quanto de pesquisa inconclusiva se tem antes uhum. das grandes descobertas, né, Exato, ou das exato. descobertas que acontecem por acaso também, né. Uhum, uhum. Isso é muito interessante É nas muito obras de interessante. divulgação científica. Então vamos Os lá, vou botões comentando aqui, vai lá. né? O Comporte-se é um livro que foi lançado recentemente, e é sensacional, um calhamaço. Né? Não espero que o aluno leia tudo, mas ele pode ler a introdução, o outro mais fominha vai ler todo e não vai devolver nunca mais ali para a biblioteca, e perder livros faz parte de um carrinho, faz parte do projeto. A gente torce para que alguns livros se percam, porque leitores apaixonados não querem devolver o livro que fez diferença na casa, né, na vida dele. O Comporte-se é muito legal, inclusive eu usei ele para uma conversa com os alunos sobre violência e sobre o Round Six, né? Inclusive está lá no meu Instagram essa sugestão de pensar o Sapolsky, ele fala sobre a violência, fala que o ser humano não odeia a violência, ele odeia a violência no contexto errado. O contexto errado é aquele em que alguém entra na tua casa com uma arma, enfim, né, e leva seus objetos. Mas o contexto certo é o quê? O esporte, a agressividade para ganhar do outro, né? A gente paga por esses prazeres, ou seja, o que me interessa mais no Round Six não é tanto o Round Six, mas porque esse seriado é o seriado mais assistido da história da Netflix. E isso sim, um professor de linguagens, um professor, né, que está à frente do seu público, tem que sacar. Fala, por que, que a gente gosta tanto? E tem muita gente respondendo isso. O Sapolsky eu peguei porque estava lendo, né? E falei, pô, olha só, né? Esse é um grande exemplo. A gente não a gente não odeia violência, tanto que a gente se diverte. A violência é entretenimento humano também. E isso que vai aparecer numa prova do Enem. É isso que vai aparecer. Né? Na ideia de biologia comportamental, de comportamento humano. É assim que as questões vão se colocar para um aluno. Né? O pessoal que trabalha com o Enem aí, me diga no chat se não é. Né? Bom, posso passar, Rafa, aqui para o próximo, aqui os botões de Napoleão também, para os químicos se divertirem, né? Elementos químicos que mudaram a história da humanidade, muito legal, muito bacana, é interessantíssimo também, uma linguagem super acessível. Passa para a gente, Alex, por favor. Agora a gente vai um Isso, pouco mais rápido para a gente poder falar de vários, né? E o é. pessoal do chat também pode ir, né, dando sugestões. Eu gosto muito, né? Então, nessa mistura, no que eu chamo de, né, dessa coisa transversal do que o novo médio e a BNCC chamam de transversalidade, a gente tem aqui, ó, né, a literatura com o prêmio Nobel, a Svetlana, né, a Alexievich, falando sobre Chernobyl. A literatura tem esse grande encanto, e aí eu não vou falar disso porque eu sou um cara apaixonado, né? É assim que eu passo muitas horas da minha vida lendo literatura. Eu acho que a arte e esse encantamento que a literatura tem para falar da realidade é insubstituível. Ninguém fala tão bem dos meandros humanos, das questões humanas, né, dos nossos buracos tão bem quanto a literatura. A Svetlana, né, com essa mistura entre jornalismo e literatura, ela vai dando voz às pequenas histórias, porque quando a gente estuda na aula de história, né, a gente fala sobre Chernobyl, sobre radiação, na aula de química isso também vai aparecer, né, o Césio em Goiânia, todo clássico, né? Agora, a gente não sabe, às vezes, muitas vezes, e eu acredito nisso, isso não está dentro da sala de aula, o que essas pessoas passaram. Elas É esse curtiram, né. relato que interessa. É esse relato que interessa. A questão do Césio, como ele age, é muito legal. A gente está ali. Mas começar com um capítulo, uma aula de química, que você tem que falar sobre radioatividade, imagino aqui, converso com os amigos, com um episódio da Svetlana é outra coisa. Porque você mostra realmente, né, como é que isso afeta a vida do ser humano.
como é que a política, as questões, né, ditatoriais, os desastres burocráticos da antiga União Soviética levaram a esse incidente que a gente não quer mais ver. E é para isso que a literatura, é por isso que dão um Nobel para essa mulher, fantástica. E tem que ler tudo dessa mulher aí, só coisa linda. Então, história e literatura, né? E eu acho que um químico e um físico, obviamente, né? Faria um belo trabalho juntando os relatos, né? Que a Svetlana trabalha nesse livraço aí. Então, se você não conhece esse livro, olha que livrão. A magia da realidade do Dawkins, né? Sempre uma presença constante, acho que bem conhecido já do pessoal, né, um grande divulgador científico. A Longa Marcha dos Grilos Canibais, que você, né, Rafa, estava me falando que é um dos mais pedidos. Eu não sabia disso. Ó, isso é uma informação privilegiada, né? Que o pessoal pede muito licença editorial para colocar nas provas, né? É isso? Isso. É as crônicas, né, que são crônicas de divulgação científica de experimentos científicos do Reinach, que são crônicas de jornal, são os textos mais licenciados para provas de vestibular e de Enem, para as questões dissertativas. Então, você, diretor de escola, você, assessor, que está aí preocupado, não, mas isso está longe da... Não, é exatamente isso que a gente está trabalhando, que a gente tem que mudar. Né? É essa leitura que os professores estão fazendo, e são professores que elaboram provas, bons professores que elaboram as provas, principalmente do Enem aqui, né? Próximo lá, Alex, por favor, vamos lá. Ciências da natureza ainda, né? O Sachs, né? Se você não conhece o Oliver Sacks, conheça. É uma leitura impressionante em todos os sentidos, literário, de olhar da vida, de olhar da velhice. Esse livro aqui também é lindo, não coloquei aí, mas o Gratidão dele. São 3 textos que ele faz quando está para morrer de câncer, certo? Olhando para a vida dele. Esse aqui também, né, Rafa? Esse aqui é um texto, assim, eu gostaria muito de trabalhar com adolescentes, né? Olhando para alguém que está no final da vida, mas que fala, olha, eu aproveitei muito. Tive perrengues, tive coisas muito difíceis para passar, fiz as coisas que eu queria, fiz as besteiras que eu podia fazer também, e a vida foi isso. Eu acho que é bonito a gente ver, né? Porque a gente fala assim, não, o cara não entende porque ele está no começo da vida, o outro tá lá. Eu acho que não. Eu acho que pensar, porque é visitar, você nunca vai ser velho antes do tempo, né? Pensar, visitar o outro, como eu digo, né? É sempre muito importante para a gente ir medindo, né, e medindo as coisas da vida, e pensando, e respeitando os outros, e respeitando as trajetórias de vida. Tio Tungstênio, O Tempo de Despertar, dos clássicos dele, é de se apaixonar por química, dá vontade de começar a estudar tudo de novo, certo? No ensino médio, e aproveitar. Né? Então, coloque para os adolescentes, eles vão amar, e claro, né, todo mundo gosta, mas aqui eu estou falando para a sala de aula. Por favor, Alex. O Carl Sagan, né, eu acho que também é um nome muito mais conhecido também, que a gente traz aí. O Degrassi, Astrofísica para Apressados. É esse tipo de livro, né? Eu botei aqui um bem assim chamativo, né? Para apressados, porque tem às vezes tem esses nomes mais, né? Fala assim, não, mas veja bem, né? Ou na academia. Não, gente, ensino médio. A ideia aqui é despertar, né? Claro que você não precisa... Não pode ter furo. Então, a leitura de um professor, filtrar isso tudo, né, é muito importante. Mas, né, a gente está falando de grandes nomes aqui, inclusive da academia. Então, né, é de se respeitar. E eu gosto de autores que conversam com o público geral. É uma habilidade muito difícil para os acadêmicos, conversar com o público geral. A gente tem que valorizar muito isso, e é isso que os nossos alunos têm que estar lendo, e também os professores que não são da área, que estão ali despertando para falar sobre isso. Vamos lá, Alex. Matemática, né? Parece assim, pô, matemática não, né? Porque daí matemática não tem a ver. Claro que tem, né? Esse mundo abstrato que se constrói quase que imperativo aos nossos olhos, na engenharia, na construção de uma ponte, em tudo, né, onde a matemática está. E eu sempre gosto muito, né, de lembrar, a matemática está lá no berço da filosofia, certo? Conversando com tudo isso, a gente conseguir olhar para o mundo que se mistura com a ciência, que se mistura com a ambição humana, né, de dar uma racionalidade para o mundo. Esse é o coração da matemática. Então, tudo bem, você está ali, você fez formação geral e básica, teve aulas básicas de matemática,
e não é o teu caminho, mas você pode olhar para isso tudo, né? Agora, se você vai para o itinerário, se você vai para se aprofundar em matemática, né? E fica com aquela ideia, agora sim, me livrei dos livros, né? Que tem, tá? Não, aí é que um professor de matemática tem que abrir os olhos para isso. Você tem que pensar a matemática de outra forma. Você tem que olhar para o mundo, para as coisas. Por quê? Porque você não vai ficar trancado no mundo matemático, né? E é muito importante também que as pessoas tenham, e isso vem lá também do projeto de vida, o que a gente chama elegantemente agora, ou pedantemente de soft skills, né? Você tem que saber conversar. Né? Eu falo para os alunos, gente, eu não sei porque a gente não faz só trabalho em grupo, porque no mundo lá fora não tem nenhum trabalho que é sozinho. Né? Todo trabalho aqui, né? A gente está aqui em grupo, né, Rafa? Né? Tem pessoa que está por trás da tela, tem a Paula ali, né? Fazendo a nossa tradução. É um trabalho em grupo, você tem que saber conversar com os outros, você tem que saber ser gentil, você tem que saber escutar, tem que saber ouvir o outro. Então, tudo passa por esse repertório humano, por esse repertório de pensar o outro, né? O Homem que eu Calculava também, acho que é um livro divertidíssimo e também muito instigante para quem gosta disso, não só os matemáticos, mas aqui eu coloquei porque, enfim, né? Eu tenho um repertório menor, né, nas matemáticas, mas eu prometo que se tiver que falar novamente isso, trago uns maiores para os meus colegas de matemática. Tem Diabo dos Números, Alex no País dos Números, tem vários outros. A gente depois também pode colocar no chat esses. Legal. Bora lá? Vamos lá. Né? Ciências humanas, então, nem se fala, né? Certo? Luc Ferry, um dos grandes divulgadores do pensar filosófico, né, das ideias filosóficas, ele, o Comte Sponville, entre outros, fazem muito bem, né, dois grandes nomes da filosofia francesa. Esse aí, inclusive, conhece muito de educação, foi ministro, né? E eu acho que é muito importante que a gente olhe com carinho, porque ele, nesse livro, aponta uma coisa bem interessante. A filosofia parece que, em certo momento, se desgruda, ela vira muito técnica, muito, né? Tudo bem, tinha esse momento dentro da história da filosofia, mas a grande questão que sempre se perguntou, que os gregos trouxeram, por isso que ele também faz um livro abordando isso, é o que isso importa na nossa vida? Como a gente traz a filosofia para a nossa vida? Então, a filosofia de escola, a filosofia de aula, que não serve para o aluno se sentir instigado a pensar suas próprias questões, é o que eu digo, né? Tá abstrata demais. Né? Vamos escolher um pouquinho melhor o repertório, ou diversificar um pouquinho mais o repertório. Né? Alguns filósofos, alguns professores podem virar o rosto e falar, não, mas isso, né? Mas não é para ele o livro. Né? É para um aluno para um público mais amplo, é para um aluno de ensino médio. É um aluno que às vezes não vai nem estar tá olhando para você, né? Acredite, os alunos não olham para a gente não tem que ficar chateado com isso. Não, a gente tem que oferecer outros caminhos, né? Para ele se abrir com a gente, para ele curtir isso daí. Você já falou um pouquinho, né? Da Política para Todos, que está sendo sorteado também, da Prioli. É um belo, um belo apanhado para quem quer entrar, né? Pela primeira vez no mundo da discussão política, organizar um pouco a cabeça, organizar, né? Tá ali, tá tudo bem costuradinho, de forma breve, de forma bem elegante. Gostei bastante desse livro. Serve, né, para um aluno que vai ficar, eu quero me aprofundar no direito, ou quero ficar aqui, eu não vou fazer isso, mas vamos trabalhar aqui no básico, na formação geral. Legal, né? É um papo importante para eles que querem discutir na internet, eles que querem falar sobre, né, direito, esquerda, eles têm que estudar bastante, né, pensar muito as questões, né, e tem outros, gente, tá? Se tem Gabriel, mas tem vários aí, tá? Bora para frente? Bora! Tirania do Mérito, do Sandel, que eu já citei lá, gosto bastante. O Pinker, gente, o Pinker eu falo para a Rafa, assim, um aluno do médio que pega o Pinker e lê esse livro Novo Iluminismo, falando e trazendo dados de todos os assuntos mais relevantes do mundo contemporâneo hoje, e pensando, né, isso, olha, ele tem um repertório, assim, é um livro muito bem costurado, com capítulos curtos e de muitas temáticas variadas. Esse cara, olha, ele vai encontrar isso no Enem ou nos vestibulares que tiver. É muito difícil escapar, né, de um livro como esse, tem 800 páginas, se não me engano, ele é bem volumoso, mas ele é muito interessante, muito legal. Bora lá? Não sei se você quer acabar daqui a pouco, Rafa, ou no horarinho certinho, ou a gente vai... Não, tem mais um pouquinho só, né? Tem só mais um itinerário, não é? Tudo bem, podemos ir. Pode passar, então, por favor, Alex.
a gente está indo, então, conversando sobre livros que eu gosto aqui. E eu acho que livros que acabou, eu... então. Caiu Acabou? a apresentação, acho que acabou. Ah, eu tinha um de linguagens, mas enfim, linguagens é É? minha praia. E, bom, é porque tinha algumas coisas para a gente falar, mas assim, tá aqui, tá? Não tem problema nenhum, né? Tinha algumas coisas, por exemplo, de quadrinhos também, para a galera de história. Esse livro aqui eu acho essencial Bacana. que um adolescente, né, veja. O Maus, do Spielberg, é o único livro que ganha, né, o Pulitzer, sendo um quadrinho, né? É genial, é muito legal. Eu queria também falar um pouco, né, sobre música, onde cá, certo? O Rui Castro é um cara delicioso de ler. Então, o Metrópole à Beira-Mar tem muito de música e tem muito do Rio ali, Belle Époque. Interessantíssimo, né? É muito legal, porque o aluno está ali confinado à aula, à apostila dele. Quando ele consegue ver isso num texto muito bem escrito, imagina, né, que tem personagens, que tem gente que ele, pô, não sabia que era daquele tempo, mas estava ali passeando e tal, eu acho um barato. Para quem gosta de música, o Cheiro de Saudade, para se apaixonar pela Bossa Nova. Hoje, né, eu li isso aqui, sei lá, em 95, essa edição. Eu amava a Bossa Nova, amo a Bossa Nova. E eu lembro, pô, a dificuldade de se escutar. Johnny Alf, não tinha nenhum disco do Johnny Alf, nenhum CD do Johnny Alf. Né? Hoje em dia o aluno tem, o leitor tem a Spotify, ele bota lá no Spotify, ele tem um playlist da obra do Rui Castro. É uma delícia, uma viagem deliciosa de escutar música, de se envolver com tudo isso. Né? Um livro aqui, para fechar, Rafa, que você me indicou, né? Ó, Ian McKean, adorei esse livro, A Balada de Adam Henry. Né? Um livro que traz discussões sobre religião, sobre medicina, sobre direito, né? Muito legal. Gente, dá para a gente passar um bom tempo aqui falando de livros e de indicações, mas aí talvez a gente tenha outras oportunidades para isso, né, Rafa? E Diga lá. acho que a apresentação tinha caído porque piscou a luz da Mari, daí voltou a PPT Foi por isso, agora. então não faltou. Tudo bem. E acho que dos que você tinha planejado, e a gente tinha conversado bastante falar, que eu acho que a gente não pode deixar passar, são os livros do Krenak e da Chimamanda, que você falou que Sim, sim, tem sim. importâncias muito grandes, seja na área de humanas, seja nas transversalidades do ensino médio, né? Exatamente, né? Essa do o perigo de uma história única. Esses livrinhos aqui, essas edições são deliciosas para soltar na mão dos alunos, assim, né? O Krenak também, né? A Vida Não É Útil, ganhou o prêmio de intelectual do ano, né? O Sim. Krenak. Gente, é lindo isso aqui. Isso aqui num itinerário de projeto de vida é muito... abre muita discussão, abre muitas paixões, né? Por que a gente vive? Porque a ideia é essa, né? Essa coisa do ser atrelado ao teu trabalho, né? A gente tem que começar a pensar melhor isso, e vejo muita gente falando também. Essa geração vai viver muito tempo. Eu vejo o psicanalista, o Forbes, fala, né? E aí, quando você chegou nos 50, achou que aos 60 você já ia estar meio... Não, essa geração que está chegando aos 50 está ganhando mais um monte de tempo. Então, gente, a gente vai fazer muitas coisas, a gente vai poder passar por muitas coisas, né? Espero que com sorte, né? E espero que com saúde a gente tenha esse tempo de vida bem, bem aproveitado. E os livros são um belíssimo companheiro, porque a gente visita outras pessoas, a gente visita outros amores, outros países, né? E isso sempre é estimulante para viver. Penso eu. Chibata, muito, muito obrigada. O Kleberley Assunção perguntou qual o título da última obra que você falou. Eu acho que ele estava falando da balada de Adam Henry, que é do McQueen, né? Do Ian McQueen. E queria, antes da gente encerrar, agradecer mais uma vez, né, a sua participação conosco, né, e essa reflexão conjunta que foi importantíssima, né, para a gente pensar essas potencialidades mesmo da leitura nesse novo médio e de percursos possíveis, né, seja nos itinerários formativos,
seja nos projetos de vida, seja nas diferentes práticas sociais de leitura que você trouxe, na discussão sobre leitura obrigatória, ou diferentes outras práticas, como clubes de leitura, as práticas de indicação literária. Eu acho que a gente passou aqui por vários assuntos, né, que são muito caros, né, ao planejamento, né, dos leitores e da escola que queremos, né, e assuntos caros efetivamente para fazer da escola, né, uma comunidade de leitores e um espaço que consegue repertoriar esses leitores e formá-los, né, não só leitores de escolas literárias históricas, né, mas leitores que têm prazer em ler e que descobrem que o universo da leitura é muito mais amplo, né. Então, agradeço demais a sua participação, Obrigado. agradecer também a Flávia e a Paulinha que estiveram conosco, fazendo a interpretação em Libras, e eu tenho que anunciar os sortudos, né, antes de passar a palavra para você. Diga, pode falar. Eu encerro? Ou posso falar agora, antes do sorteio? O que você quer? Ou como você preferir. Não, deixa eu falar, então. Eu quero convidar as pessoas para o meu Instagram, Guilherme Shibata. Lá a gente troca várias ideias. Vocês podem também me contar o que acharam aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E espero ter deixado desenhado, né, como a gente pode, a partir de agora, né, transformar esse ensino médio num ensino médio mais leitor, com mais arejado de ideias e de discussões. Acho que esse é o momento. Acho que a sociedade pede, né, uma nova escola, professores engajados em tentar mudar essa realidade, e o livro está no centro disso, gente. Nunca inventaram algo, né, tão fascinante como os livros. A gente está no momento da pandemia que todo mundo fala assim, pô, como um professor, como a escola vai entrar no século XXI e as novas modalidades, o ensino. O Brasil precisa ir lá para o Gutenberg, a gente estava brincando, né? A gente precisa ir para trás ainda, né? E começar a ler. É essa tecnologia que a gente precisa, né? A gente precisa, claro, das outras, elas estão ali e vão nos ajudar muito, mas a gente não pode esquecer que a tecnologia que a gente mais precisa já está inventada, já está ali, e a gente precisa trabalhar com ela, que são os livros. Então, todos convidados, no YouTube também, eu estou lá no Palavrão, e no Instagram, Guilherme Shibata. Rafa, brigadão. Dani, brigadão. Flávia, né? E quem é a outra da Libra? A Paula. A Paula, obrigado, meninas. E Alex, obrigado pela paciência de passar os slides aí. Um beijo para todo mundo. Espero ter contribuído. Valeu. Contribuiu muito. Então vamos aos sortudos, às sortudas do dia, na verdade, que recebem o kit de livros comentados já pelo professor Shibata. As sortudas foram Ruth Vieira Lopes Nascimento, de Timóteo, Minas Gerais, e Crislane Galvão Novaes, de Ibicoara, Bahia. Em breve, a equipe do Departamento de Educação vai entrar em contato com vocês para fazerem o trio de livros Política para Todos, da Gabriela Prioli, Radioativos, quadrinhos, e 7 breves lições de física do Rovelli para chegar até vocês. Espero que contribua, né, para essa potência da leitura no novo ensino médio. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, no próximo evento aqui da Companhia na Educação, que deve acontecer ainda em novembro. Um beijo e até a próxima.